Com o endosso do PSB e de Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França se lança pré-candidato ao governo de São Paulo e diz aguardar o apoio do presidente Lula. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Pré-candidato de verdade, você tem um período, que é a partir do ano que vem. Mas o desejo de disputar a eleição eu tenho. Claro que a gente faz parte de um governo federal, hoje eu sou ministro e estou aguardando o presidente Lula, como ele enxerga o quadro. Bom, uns programas atrás a gente chegou a comentar do Alckmin, eu acho que foi no programa do Tarcísio, chegou a comentar que o Alckmin poderia sair para senador de São Paulo, governador de São Paulo, etc. E no final, o PSB acaba, aparentemente está, como pré-candidato, Márcio França saindo do ministério para concorrer ao governo do estado. Nessa fala que eu achei um pouco curiosa, viu? Aguardo o Lula. Quer dizer, isso me parece um movimento exclusivo do PSB, né? Ninguém conversou com o PT, pelo jeito. Quando saiu essa notícia, foi meio do nada, sabe? No Twitter, às 5 da tarde de sexta-feira, falou que ia ter evento na Alesp. E aí falaram, né? O PSB articula uma união com PT, PSOL, não sei o que lá. E assim, sinceramente, esse é um plano do João Campos. João Campos estava lá no Fundação Fernando Henrique Cardoso. Já assumiu como presidente do PSB, né? É, praticamente. Fala como tal. E lá na mesa eu li, só a notícia, ele falou, defendeu o Márcio França no governo e a manutenção do Alckmin na vice-presidência. Cortejando o rei, o PSB na hora, opa, falou em lançar para governo, vamos lançar o cara já, então. Deu essa impressão do Márcio França, né? A trajetória política dele, ele assume governador de São Paulo depois que o Alckmin é candidato à presidência em 2018, tenta ser candidato à reeleição, né? É derrotado, mas é derrotado por pouco. Ele vence a cidade de São Paulo, um movimento muito parecido com o Haddad. Acho que a diferença da vitória do Haddad até foi mais acentuada em 22, mas ainda o Márcio França vence a cidade e perde o estado. Ele depois, por essa vitória na cidade, se lança candidato a prefeito em 2020, aí tem um desempenho bem pior, não vai para o segundo turno é entre o Bruno Covas e o Boulos. Depois ele tenta ser candidato ao Senado em 2022 por São Paulo, ele fica em segundo lugar. O eleito é o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes. E aí depois, já no governo, ele perde o Ministério dos Portos e Aeroportos para o Republicanos, né, que atualmente ocupa a pasta com Silvio Costa Filho. Então, assim, o Márcio França não vem de 4 momentos políticos muito favoráveis, né? Ele aparecer como candidato ao governo do estado de São Paulo para 2026, ele não está em alta, né? Não me parece uma candidatura com capacidade de ir muito longe, mesmo que o Tarcísio não seja candidato à reeleição, mesmo que o Tarcísio, em nossas conjecturas aqui, seja o candidato da direita bolsonarista em 2026 e tente fazer um sucessor, né, do Pará, Guilherme Derrite, qualquer um desses nomes aí, ou até Eduardo Bolsonaro, todos eles me parecem favoritos numa candidatura contra o Márcio França, mas já indica que o Alckmin não quer ser candidato, talvez além de um movimento do PSB, seja um movimento do próprio Alckmin. Essas conversas sobre o Alckmin ser candidato ganharam força com a possibilidade do Tarcísio se lançar à presidência em 26, e talvez esse seja o recado do Alckmin de, não quero, prefiro ficar como vice-presidente, prefiro manter a vice-presidência do que tentar o Senado, tentar o governo do estado de São Paulo mais uma vez, até porque o Alckmin já foi governador, talvez não queira se testar e perder a eleição numa eventual disputa já fora da sucessão ao governo do estado, e o Márcio França é o nome trazido ali para uma composição. Ele disse que também conversou com o Haddad, o Haddad sinalizou que não quer ser candidato ao governo do estado, o Haddad também foi derrotado em 22. Ainda bem. Okay. Exato. Mas o Haddad acho que seria mais competitivo que o Márcio França. Não, eu acho que nenhum dos dois venceria, mas o Haddad ainda tá mais, na cotação, o Haddad tá mais em alta. Então, mas aí eu vou trazer uma ótica diferente dessa indicação do Márcio França. E a gente vai voltar nessa situação de como o Márcio França é politicamente infeliz em várias situações, né? A decisão de lançar o França ao governo me parece um acordo eleitoral de dar a vitória para o Tarcísio aqui em São Paulo. Porque o França, tudo bem, o França é um cara que bateu muito no Dória, perdeu pro Dória, mas ele perdeu em pé, sabe? Mas, pra mim, essa ideia de lançar o França é meio que sinalizar o Tarcísio, fica com o governo, porque lançar o Haddad teria muito a perder mais do que o França numa segunda candidatura. Lançar o Alckmin seria colocar um candidato de grande capilaridade política numa disputa que também só daria, entre ele e o Tarcísio, ele só sairia mais fragilizado, porque ele ia perder num lugar que ele manda, né? Que ele mandou durante muito tempo. Então, lançar o França
é um cálculo de risco, assim, risco menor. E reforça para mim a ideia de que o França é um puxadinho do Alckmin. Assim, o Alckmin não quer, põe o França. O Alckmin quer, então tira o França para colocar o Alckmin, sabe? Mas vocês acham que é um cálculo de quem isso? Do PSB de fato? Ou do Alckmin enquanto prestígio que ele tem dentro do PSB? Que também vamos lembrar que, assim, e eu falo com uma certa tranquilidade isso, talvez. O Alckmin é maior que o PSB. É maior que o Eles PSB. também, assim, perder esse quadro, uma possibilidade de perder o Alckmin enquanto vice-presidente, sei lá, ganhar um estado, também não me parece a melhor coisa pro partido, né? Claro, São Paulo é o principal estado da federação, etc., mas não me parece uma troca muito boa. Lançar o Alckmin numa disputa ao governo com o Tarcísio é trocar o certo pelo duvidoso. O ideal para o PSB é deixar o Alckmin onde ele está, só que isso cabe ao PT decidir. Mas essa ideia de lançar o França, para mim, parece ser uma coisa menos arriscada. Você vai colocar um cara ali que, pô, se ganhar vai ser bom, se não ganhar, mais um para conta. E você meio que força o Tarcísio, pelo menos da parte do campo progressista, forçar o Tarcísio que, ó, a eleição tá ganha, cara. Fica onde você tá, a gente te dá um adversário mais fraco e você fica aí. Eu leio desse jeito. Pode ser um pouco otimista? Pode ser um pouco otimista, mas eu leio desse jeito. Mas por parte do PT, você fala isso? O PT sinalizando Se isso? o PT apoiar a candidatura do França, eu acho que o PT faz o certo. Nunca deu certo no candidato ao governo do PT aqui nesse estado, então. E tá no momento em que o PT está muito fragilizado, principalmente aqui no Uhum, Sudeste. Então, Uhum. quanto menos se expor, melhor. Ao mesmo tempo, dá para se atribuir parte da vitória do Lula à melhoria de votos que ele teve em relação ao Haddad no Sudeste, né? Se você compara 18 com 22, e talvez a candidatura do Haddad, não estou falando que o Haddad foi o grande puxador de votos, é o contrário, mas uma candidatura mais forte para o governo do estado de São Paulo que consiga ir para o segundo turno, o Haddad foi melhor do que os outros candidatos ao governo do estado de São Paulo lançados pelo PT mesmo. Eles lançaram dois caras, eles lançaram o Padilha, O Luiz Marinho, verdade, Luiz Marinho, Mercadante, o que Suplicy, melhor foi. talvez tenha sido o próprio Haddad, que vai para o segundo turno, Foi a com melhor números votação. expressivos. Isso dá uma certa musculatura que a candidatura do Márcio França provavelmente não vai ter, ainda mais contra o Tarcísio. Mas eu entendo, talvez o PT não queira gastar quadros mais relevantes para sua composição governamental hoje, o vice e o ministro da Fazenda, numa eleição que aparentemente está perdida. Talvez seja melhor gastar essas fichas para Senado, governo do Estado, em estados onde existe uma competitividade maior. Reservar esses ministros para estados onde o PT tem números mais interessantes a apresentar, especialmente no Nordeste. E aí esses governadores, ex-governadores que hoje estão na esplanada dos ministérios e podem ser candidatos ao Senado, os que não são senadores, né, hoje. Mas sabe o que eu acho? Se colocar um cara, tipo o Haddad, assim, colocar um cara mais forte nessa eleição para 2026, faria o mesmo efeito que o Boulos. Chegar forte e sair mais fraco. Eu apostaria nisso, se o PT lançasse um cara do partido. que eu fiquei pensando, assim, eu acho que é mais a cara do PT interpretar a derrota do Boulos como, olha aí, quando a gente abriu concessões para não ser cabeça da chapa, a gente foi mal. Tudo bem que o Tato já tinha ido mal antes também, acho que deve ter sido até pior que o Boulos, etc. Mas era um outro momento e possivelmente o PT não endossaria uma candidatura de outro partido da base, assim, por esse mal-estar que trouxe com o Boulos. Mas faz sentido o que vocês falam, né? Porque o PT hoje não tem nenhum candidato paulista assim forte. Mesmo quando a gente fala no Haddad ou no Alckmin, etc., também fica naquela de, ele pode vencer o Tarcísio. O Tarcísio realmente parece muito favorito, etc. Talvez a leitura de vocês seja mais correta mesmo, né? Sabendo que vai perder, deixa aí outra pessoa, porque aí não queima nosso filme e dá certo, né? Colocar os reservas no campeonato já tá eliminado, entendeu? É E isso aí. aí já tomou um 3-0 na ida, vamos com os reservas na volta e focar nas Que é competições onde pra a não gente tem. machucar o. Os meus titulares eu vou preservar ali para outros campeonatos que eu tenho mais chance de ganhar. Talvez essa seja a estratégia. Mas, cara, eu linkei com uma outra coisa. Você mesmo começou o programa falando, Pedro, que isso foi um movimento do João Campos. E saiu uma pesquisa de opinião que o João Campos caiu 33 pontos de popularidade para a possível disputa do governo de Pernambuco contra a Raquel Lira. E aí eu fico pensando se o PSB não pode, e isso foi uma coisa que a gente falou no programa do João Campos, que o PSB teria que se provar, passar por uma aprovação enquanto partido majoritário, enquanto grande partido progressista, etc e tal. Na época a gente estava falando bastante sobre possibilidades de um novo partido da esquerda mais forte que não fosse o PT. E o João Campos parecia essa luz do fim do túnel, o prestígio do Alckmin no partido, tal, aquela coisa toda. Com a queda de 33% é muita coisa. Tudo bem que é só uma pesquisa, né?
né? Outros vão indicar outras coisas, etc. Mas 33% é com certeza algo que preocupa quem vê. E eu venho pensando muito na possibilidade do Alckmin sair do PSB, se necessário. De ir pro PSD, se necessário. E aí ir pro PSD significaria talvez o Tarcísio não disputar a presidência, disputar o governo do estado. Não sei, né? Eu vejo esses dois movimentos um pouco linkados. PSB, o João Campos e PSB querendo mostrar uma força, querendo mostrar que, olha, nós estamos presentes nas eleições e tal. Enquanto o partido parece não estar... Não é que ele tá ficando desprestigiado, mas ele também não tá passando as barreiras. E eu já vislumbrei a possibilidade de Alckmin no PSD, e eu não acho impossível uma chapa no Pernambuco, PSD-PSB, com a Raquel Lira e o João Campos de vice. Porque ela foi pro PSD, né? E a gente fala muito do PSD e muito do Kassab porque eles são um partido fundamental para essa articulação política para 26, né? Ele é um partido que tem atraído cada vez mais quadros, governadores, tem flertado aí com o Eduardo Leite, que diz que vai esperar essa potencial federação do PSDB com o Podemos, com o pior nome da história. O que era mesmo? Independentes, né? Moderados. Moderados, Moderados é pior, né? muito ruim. Mas o PSD parece ser esse partido que vai destravar um pouco essas potenciais chapas para 26, né? Se o PSD de fato não lançar um candidato e optar por fazer essa estratégia de um apoio mais forte à reeleição do Lula, com potencial ida do Alckmin para o partido, mantendo o vice atual, só que uma nova composição partidária, acho que essa chapa Lira e João Campos, que você já tinha mencionado no outro programa, começa a fazer um pouco mais de sentido, porque o PSB talvez entenda que perdeu espaço dentro da esplanada dos ministérios, dentro do governo, e vai precisar se acomodar com essa nova aproximação de dois partidos muito maiores, né? Agora, se o PSD lançar um candidato à presidência, ou não lançar, mas optar por uma postura mais independente, eu acho que esse acordo se distancia um pouco, uma vez que o João Campos, como você mencionou, e a gente falou no programa sobre ele, precisa se provar. Eu acho que parte do se provar, apesar dele ser muito jovem, é vencer o governo do Estado, né? Isso daria a ele um estatuto até de potencial presidenciável, para 30, para 34, essa articulação dele num estado importante, numa liderança, uma das poucas lideranças progressistas mais jovens, mas, de fato, talvez essa aproximação do PSD signifique um desprestígio do PSB dentro do governo, e esse desprestígio pode levar a desfiliação do Alckmin, já que, como a gente já mencionou várias vezes, o Alckmin, a relação dele com o partido é meramente pragmática, né? O Alckmin tem uma trajetória no PSDB, a aproximação dele com o PSB foi apenas para que ele seja vice-presidente da República. Claro, o Alckmin, ele funciona no PSB, ele funciona. Funciona. Mas ele funcionaria no PSD também, mais à Com vontade, certeza. eu acho. Com certeza. O Márcio França não deveria falar aguarda o Lula, ele deveria falar aguarda o Kassab, né, cara? É quem vai endossar de verdade ou não, né? Exato. Eu acho que tudo passa pelo Kassab, porque essa candidatura do Tarcísio parece ser a pedra que está impedindo uma leitura mais clara do quadro para o governo do estado de São Paulo em 26. O que difere de muitos estados, né? A gente já tem antecipado, você fala isso da queda de intenção de voto que ele tem para o governo do estado, já antecipando a eleição em mais de um ano. Porque imagina-se que esses dois candidatos sejam as duas candidaturas que, caso venham se enfrentar mesmo, são as duas que vão disputar voto a voto o primeiro e segundo turno para o governo do estado. Em outros estados a gente tem movimentos similares, assim, com nomes de candidatos mais óbvios. São Paulo, por essa indefinição do Tarcísio, e essa indefinição do Tarcísio é muito condicionada à indefinição do Bolsonaro, como a gente já falou em outros programas também, trava um pouco essa especulação. Tanto que você vai ver as pesquisas de intenção de voto para 26 em São Paulo, tem todos os nomes do mundo, porque todo mundo é potencialmente pré-candidato e não ao mesmo tempo. Exato. E lembrar também que em 2026 a gente tem uma eleição com 2 senadores, né, para 2 senadores. Então o PT ele tem o luxo, nesse sentido, de escolher um candidato. Fazendo uma conta em que o Alckmin não ficaria na vice-presidência, iria para o Senado, que é o que ele quer. Você acha que é o que ele quer? Ele falou. Ele falou. Mas resta saber, né, quem vai ser o candidato do PT. O PT não vai querer apoiar todo mundo também, não é assim. Quem diria que o PT é aquele, né, sempre fica mais entre ele, não vai querer colocar nenhum candidato grande numa eleição estadual, né? Então, fico imaginando, apoiar o França, ok, lança o Alckmin para Senado, e aí resta saber quem seria o terceiro. Já disseram, e acho loucura, mas é interessante, lançar o Raí, terror do Morumbi, ex-jogador, no Senado. E é uma hora do campo progressista começar a pensar nisso, porque esses são 2 nomes. É a hora desse campo progressista
surfar na contradição de dois bolsonaristas controversos que já são pré-candidatos. O Eduardo Bolsonaro e o Derrite. Os dois têm muita contradição. Uhum. Tem um outro nome que tem que se pensar também, é que, assim, vamos supor que o PT sinalize Márcio França, beleza, Márcio, vai lá. Certamente eles vão ficar com a vice-governança, né? Vice-governança, com Quem certeza. que eles vão botar aqui esse nome? Porque normalmente o vice-governador, o vice-presidente normalmente faz uma articulação política. O vice-governador, ele é só pra angariar uns votos mesmo, né? Que vice-governador não faz nada mesmo. Uhum. Eu mesmo não sei o nome do vice-governador do nosso estado, não faço ideia quem seja. Eu Felício Raumuth. Ele era do PSDB, não era? Não era Ele isso? era tucanaço Quem e não é esse virou... PSDB, né? Quem não É, era, né? nesse estado quem não era. E Não, mas eu fico pensando assim, quem que vai ser o nome do PT, pensando que o vice-governador é sempre só pra puxar uns votos, assim, né? Marta Suplicy. Puta, eu ia falar Marta, hein? Tava na minha cabeça também, viu? Pule de 10 que é a Ele Marta. voltou pra casa, né, cara? É, porque ela não tá fazendo nada, né, com respeito à Marta. Ela não Não, tá não, fazendo nada. fazendo O nada. Boulos, por exemplo, é deputado federal. Ele pode tentar se lançar senador, imaginando que ele tenha alguma capacidade, e aí seria talvez o segundo nome, não sei. Ou se manter como deputado federal, onde ele vai ser reeleito. Então, muitos desses quadros que talvez pudessem topar uma vice para governador de estado, talvez prefiram se lançar candidaturas. Tabata Amaral vai preferir ser candidata a deputado federal, enfim. Pô, mas você falou da possibilidade do Eduardo Bolsonaro, se o Tarcísio for pra presidência, ele ir de governador, né, em vez de senador. Até acho que aí o Márcio França fica melhor. competitivo, viu? Né? Aí minha teoria do puxadinho é exatamente essa. Se o Tarcísio for pra presidência, imediatamente o Alckmin vira candidato ao governo. Tá. Eu trabalho com essa imaginação. Se fosse uma eleição do Eduardo Bolsonaro contra o Márcio França, seria o puxadinho do Alckmin contra o puxadinho do Jair Bolsonaro. Nossa, exatamente. Eleição do puxadinho. E coitado do Márcio França, o Márcio França é que articulou toda a ida do Alckmin. E também essa articulação contou com a Marta, né? Porque o jantar foi na casa da Marta. O jantar Ah, que é verdade. juntou Lula e Alckmin foi dado na casa da Marta. Foi na casa da Marta, é verdade. É. O Suplicy ficou na grade lá de fora. Fazendo serenatas de amor pra ver se ela volta. Cantando Blowing in the Wind. Ficou falando do renda mínima. É isso, É. isso. Ele trouxe uma carta. Não, ele tava fazendo serenata, mas ele trouxe uma carta com a renda mínima, assim, pro Alckmin.